Minha nação ao amanhecer apareceu. Aguarda sim a esperada vitória. O Estado Islâmico surgiu para o sangue dos justos. Esse hino representa a criação de um Estado. É o hino do Estado Islâmico. Mas, para entender alguns desses aspectos, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos começar? Há pouco mais de 1500 anos atrás, Mohammed, ou Maomé, se dirigia mais uma vez para um retiro, uma caverna em Meca, onde todo ano fazia meditação. Ele já tinha 40 anos de idade e foi quando de repente aparece o anjo Gabriel e manda Mohammed recitar um pergaminho. Mohammed respondeu que não sabia ler, mas o anjo refutou. Recita em nome do teu Senhor, que criou o homem a partir de coágulo de sangue. Recita, teu Senhor é o mais generoso, que pela pena ensinou ao homem o que ele não sabia. Mohammed recitou assim os primeiros trechos do Corão, ou Alcorão, como conhecemos. Para quem não sabe, Mohammed é apontado como descendente do Abraão bíblico, que se uniu com a escrava Agar, que gerou Ismael, e esse continuou sua descendência até chegar a Mohammed. Ele foi perseguido por conta de sua fé nesse Deus único, até mesmo porque seus adversários entendiam que ele poderia usurpar a autoridade política existente. Mas apesar das perseguições, o mito venceu e teve muitos apoios recebidos, inclusive de cristãos. Ele não teve uma vida fácil após isso. Mohammed e seu grupo chegou a assaltar caravanas que vinham de Meca a Medina, mas atuou no convencimento de muitos fiéis e, posteriormente, conquistou muitas tribos pela força. Após sua morte, em 632, existia um domínio significativo do Islã na Península Arábica, mas para dar sequência, alguém deveria ser seu sucessor. Daí surgiram os califas e o primeiro deles foi Abu Bakr. Grave bem esse nome, Abu Bakr, melhor amigo e fiel seguidor de Mohammed. E por que eu pedi para guardar esse nome? Vale destacar que o líder do Estado Islâmico é conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi. Bakr, aquele primeiro califa, naquela época, teve sua liderança questionada, mas comandou um grande exército e, com apoio, afirmou seu poder e conseguiu expandir ainda mais o Islã. Importante lembrar que o islamismo significa a submissão voluntária à vontade de Deus. Atualmente, como foi dito, o líder do Estado Islâmico é mais conhecido pelo nome Abu Bakr al-Baghdadi. Bakr se diz descendente do profeta Mohammed, mas seu nome verdadeiro é Ibrahim al-Wad Ibrahim Ali al-Badri al-Samahai e é doutor em filosofia. Alguns dizem que é em estudos islâmicos. Porém, segundo Edward Snowden, que é perseguido pelo governo norte-americano e vive na Rússia, a pouca informação que se tem a respeito da história dessa personagem se explicaria numa teoria da conspiração. Ele seria um agente israelense da Mossad e seu verdadeiro nome seria Simon Elliot, judeu. Estaria defendendo interesses americanos e israelenses, colocando os muçulmanos em discórdia. Simon, ou Ibrahim, ou Abu Bakr, ou até Amr al-Mu'minin, o último nome adotado, é um homem temido, tem um vasto território sob seu domínio, correspondente a 55 mil metros quadrados, superior ao estado do Rio de Janeiro. Compreende parte de territórios sírios e iraquianos e pretende se expandir pelo Oriente e até além dele. Para manter uma estrutura como essa, se faz necessário muitos procedimentos. O primeiro deles
é estabelecer uma ordem. E essa ordem vem de um forte apelo religioso baseado na interpretação mais radical de outro livro islâmico, a Sharia. O Islã originalmente mistura Estado com religião e é assim que as coisas são administradas pelo Estado Islâmico em seus territórios. O segundo deles é o dinheiro. O Islã é assistencialista com os mais necessitados. Precisa remunerar soldados e manter sua estrutura de governo. Seus rendimentos vêm desde venda de petróleo, roubos, resgates e também existe uma forte suspeita de que muitos rendimentos venham de doações de influentes milionários ou até bilionários árabes. Mas o que busca o Estado Islâmico? Para que você entenda, deixa eu falar do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, de natureza islâmica, foi muito forte e influente, caiu em decadência, mas restaurou parte do seu poder no final do século XIX. Porém, o século XX foi cruel com esse império que, por conta de problemas de gestão e rebeliões e a derrota junto com os alemães na Primeira Guerra, teve seu território fracionado após isso. Aqui está o primeiro motivo de desconforto dos islâmicos com o Ocidente. Se boa parte dessas pessoas já estavam revoltadas, o golpe maior viria com a criação do Estado de Israel após a Segunda Grande Guerra. Um livro que ajudará vocês a entender essa questão, pelo menos uma visão alternativa, é A Invenção da Terra de Israel, da Terra Santa, a Terra Pátria, do israelense Shlomo Sand. Nele, Sand defende e fundamenta a ideia de que os israelenses não são etnia, e sim uma mistura de etnias unidos pela religião. É preciso entender que boa parte daquele povo dominado pelo Estado Islâmico é miserável. A questão do orgulho ferido é passada de geração a geração. É preciso sempre lembrar também que muitas revoltas e até revoluções surgem por conta da miserabilidade, como foram as revoluções francesa e russa. Aliás, não precisa ir tão longe. Aqui no Brasil, revoltas como a de Antônio Conselheiro expressam bem isso. Pessoas miseráveis buscando uma liderança em busca de uma vida melhor. O Quilombo de Palmares foi o resultado de outra revolta. Pois é, não foi diferente com a antiga força de Saddam Hussein no Iraque. Soldados outrora poderosos foram relegados a pessoas de segunda categoria, mas essas pessoas estavam armadas e dispostas a tudo. Além disso, muitas armas e equipamentos americanos que foram enviados para combater dissidências acabaram nas mãos dessas mesmas dissidências. Assim, grupos extremistas perceberam essas pessoas, como o Al-Qaeda e o ISIS, e este último conhecido hoje em dia como o Estado Islâmico. No campo das ideias, o Estado Islâmico buscaria restabelecer o período glorioso do Império Turco-Otomano, vivido na época quando o Brasil foi descoberto. Restaurar a nação islâmica unida pela fé contra seus adversários infiéis. As mortes violentas e pessoas sequestradas hoje em dia dão o tom do medo, do terror. Pessoas que tiveram suas cabeças decepadas ou foram queimadas vivas reforçam apenas a necessidade de estabelecer o medo e até competir contra o grupo Al-Qaeda. Costuma-se atribuir às religiões a culpa por todos esses confrontos. Mas é preciso lembrar que as religiões são apenas instrumentos utilizados pelo ser humano. São seres humanos que interpretam normas e criam medo. São seres humanos que dominam através da religião ou através da exclusão dela, como foi na Revolução Russa, quando a fé em Deus era o maior dos pecados. Na luta contra o terror, se combate homens, se matam homens e se acirram os ódios. Mas a pergunta é, tem como dialogar com radicais malucos? O que ocorre é que as pessoas com uma visão única dos fatos põem seus dedos em riste e até condenam a religião muçulmana como um todo, mas esquecem, por exemplo, que com base na religião, os judeus se consideram legítimos possuidores de uma terra que lhes foi dada por Deus, e assim puderam matar milhares de pessoas, segundo a Bíblia. Alguns líderes judeus afirmam que nós, não judeus, estamos no mundo apenas para servir os judeus. E os cristãos com suas cruzadas, suas inquisições? Mas os povos cristãos hoje em dia são mais civilizados. O Ocidente, o Ocidente, será que somos tão civilizados assim? Tipo, jogar 2 bombas atômicas sobre inocentes, sob pretexto de não morrerem mais soldados do seu país na luta contra os malvados japoneses. Parece civilizado. Parece civilizado torturar e humilhar pessoas como fizeram os soldados americanos no Iraque.
São civilizados os países que inventam mentiras sobre outros países para roubar seu petróleo. Agora, a pergunta que não quer calar. Se muitos muçulmanos querem destruir o Ocidente, falta-se fazer uma autocrítica. Por quê? Sim, porque eles querem fazer isso? Seriam eles naturalmente maus, cruéis e intolerantes e por conta unicamente de sua fé, nós, os infiéis, deveríamos morrer? Ou será que nos falta ouvir seus motivos, entender suas razões? Ou será que essas razões seriam tão inconvenientes que sequer devemos cogitá-las? Qual a verdadeira gênese do ódio? A miserabilidade é um instrumento poderoso na mão de assassinos cruéis. O Estado Islâmico é o fruto dessa miséria e discórdia, e o medo e o ódio alimentam muitas dessas pessoas. Outras dessas muitas pessoas não têm escolha. O que dizer de pequenas tribos que são invadidas? Ou seguem seus dominadores, ou morrem. A humanidade não pode permitir que a única esperança dos miseráveis sejam assassinos cruéis que queiram impor suas vontades. Mas de que humanidade estamos falando? Quem são os bons e quem são os maus? Você é capaz de apontar os mocinhos dessa história? Aliás, se o Islã é a submissão voluntária à vontade de Deus, se o cristianismo ensina a dar a outra face, se o judaísmo prega caridade, amor e piedade para com os gentios, qual a parte da fé em Deus que eu não consigo compreender? Alguém pode me ajudar? No mais, valeu!